Leitura Bíblica de 21 de abril. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Josué, capítulo 22, versículo 21 a capítulo 23, versículo 16. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes não o fizemos por receio disto, dizendo: Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, e não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: Preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: Quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte, em herança às vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus os apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes,
e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu.